Olá, colegas! Sou a professora Jaiane Dumer, do Pesquisa na Escola, e hoje estamos aqui no interior do município de Cristal, na Escola Otto Becker, para conversar um pouquinho com essa mega, super, ultra professora que eu admiro demais, a professora Annelise Cardoso, uma professora que é formada em Biologia e tem um mestrado na área também de ensino de ciências e matemática. A gente foi colega por um tempo, né, no mestrado, e ela trabalhou um assunto que eu acho fantástico, que é a questão do CTS. Talvez você nunca tenha ouvido falar de CTS, e por isso hoje a gente está aqui com a Anne para a gente conversar, para a gente poder levar essa proposta que a gente acredita que tem tudo a ver com Pesquisa na Escola, com Educar pela Pesquisa, e é uma maneira de realmente a gente fazer uma educação de qualidade. Então a gente vai ter um bate-papo hoje aqui com a Anne, e aí você vai entender um pouquinho melhor o que é esse CTS. E aí, Anne, como que surgiu isso? O que é o CTS para ti? Conta um pouco dessa história, como que essa vertente surgiu dentro da educação. Bom, então, primeiro agradecer o convite, né? Nossa, faz uma honra essa conversa. Então, o que seria CTS? A sigla Ciência, Tecnologia e Sociedade, uma proposta curricular. Então, o CTS, ele surge da necessidade de uma nova percepção da ciência e da tecnologia em relação à sociedade. Em decorrência do agravamento de problemas ambientais, houve a necessidade de discutir o conhecimento científico e a importância no meio social. Então, esse movimento ele passou a refletir sobre os aspectos que relacionam a ciência e a tecnologia no nosso cotidiano. E aí tiveram alguns pontos históricos marcantes, né? Um deles seria aquele livro da Raquel, esqueci o nome dela, Raquel, sobre a Primavera Silenciosa. Isso. Que ela trabalhava a questão dos agrotóxicos, né? E existia então todo esse problema ambiental, precisava produzir alimento, veio a questão do agrotóxico, mas a gente sabia que só vinha aqui como uma coisa bonita, mas na verdade isso tinha, né? E eu lembro que isso foi um marco histórico para se iniciar essa proposta. Sim. E também toda a questão, né, da indústria farmacêutica, né, e a questão da poluição, tudo isso vem, né, precisa ser discutido, né. Isso. Então a proposta curricular CTS, ela vem contribuir para que a ciência deixe de ser trabalhado como um produto acabado, inquestionável, né, que Porlan e Ribeiro traz como consenso majoritário. A ciência, ela tem um poder, né, como se fosse uma verdade absoluta. Isso. Então o CTS vem para romper com esse paradigma. Verdade. Então, ele é caracterizado a partir de temáticas sociais. Então, nós trabalhamos, né, essa proposta a partir de temas que estejam implicados, né, em relação à ciência, tecnologia e à sociedade. Então, quais as metas, né, do CTS? Então, ele serve como um elemento motivador para o aluno, também promovendo a alfabetização científica e tecnológica, né? Dar sentido àquele conhecimento, significar aquele conhecimento, né, que o aluno esteja aprendendo. Uma coisa que eu acho bem bacana do CTS, porque às vezes a gente trabalha um certo conhecimento científico dentro da sala de aula com o aluno do ensino fundamental, do ensino médio, e às vezes a gente não sabe que história tem por trás daquele conhecimento, porque às vezes para a escola aquele conhecimento vem pronto. Né? Vem lapidado, né? Até se fala, vem esterilizado, né? Para dentro da escola. E o CTS ele busca exatamente fazer esse resgate de como que esse conhecimento foi construído, que dificuldades foram encontradas. Eu lembro que o professor que foi teu orientador, que a gente também, né, teve uma disciplina, ele falou da questão, por exemplo, do microscópio. Né? O quanto o microscópio, para ele ser hoje o que ele é, todas as dificuldades que houveram, aquilo tinha que ter um treinamento da pessoa que olha, né? E aí ele sempre traz assim, a gente precisa mostrar para o aluno que o conhecimento ele não é uma coisa
estanque, pronta, acabada, mas que existe todo um histórico, existem pessoas, né? E eu acho bem bacana que o CTS consegue fazer esse resgate, né? E a gente aprende com isso, né? E esse enfoque, né, o professor que trabalha com esse enfoque, ele faz o aluno se fazer pertencente àquele conhecimento. Exatamente. Ele está construindo a ciência. Isso. Né? Ele faz parte dessa construção. Verdade. Então, outra meta, por exemplo, é o pensamento crítico, a independência intelectual. Esse eu acho, assim, das metas mais importantes, que é a formação daquele sujeito autônomo, né, capaz de opinar, né, mas com conhecimento de causa, com fundamento. Né, esse fundamento que é construído na sala de aula, na construção de argumentos, né, a partir do conhecimento. E isso é algo que com certeza, assim, todas as formações que a gente vai, né, de professor, a gente escuta isso. Nós temos que trabalhar para que o nosso aluno seja autônomo, né, para que o nosso aluno tenha um pensamento crítico. Mas aí a gente pergunta, mas como? Como que a gente vai fazer isso? E o CTS vem para responder esse questionamento. Através do CTS, a gente consegue trabalhar essa criticidade, essa autonomia do aluno, né? Sim. Faz ele repensar, né? Nem tudo aquilo que ele está ouvindo, né? Ele começa a se questionar. Exatamente. Se aquilo ali, né? Realmente. E a gente oportuniza isso com a proposta, né? Então, e vem ao encontro da formação da cidadania, né? Que é o que a gente quer no final, né? Que formar um cidadão para o mundo, né? Sim. E essa proposta, ela vem ao encontro das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, né? O que eles explicitam nesse documento, né? A iniciação científica, né? O incentivo à pesquisa, a aprendizagem de forma significativa, valorização da escrita e da leitura é fundamental na época que eles estão estudando ciências, que eles não têm que ter uma boa escrita, uma boa leitura, né? O reconhecimento dos seus direitos, o desenvolvimento da autonomia, análise e reflexão crítica, né? Tudo isso vem em encontro, né, de diretrizes nacionais e de CTS. O CTS, ele cumpre as diretrizes, Sim. Faz a gente cumprir. Uma coisa que a gente estava comentando aqui antes, né? Às vezes a gente, enquanto professor, a gente quer uma receita, né? Uma receita prontinha, tipo, o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho, né? E isso não existe, na verdade. Existe o que a gente está conversando aqui de uma proposta curricular, né? Que tem uma organização, mas que não é uma coisa fechada. Aí depois a Anne vai falar um pouquinho das experiências que ela teve com o CTS e a gente vai ver, né? Que cada projeto, cada turma é diferente. É diferente. Né? Então, as características CTS, né, ela oportuniza que o aluno faça essa relação da ciência com o seu cotidiano, né? Que a ciência lá do livro didático é a ciência que ele vivencia no seu cotidiano. Isso, né? Com certeza. Por exemplo, por que não jogar o óleo na pia? Né? Onde vai acabar esse óleo? O que vai acontecer? É a mesma ciência que ele está estudando lá em sala de aula. Com certeza. Né? Que muitas vezes não é contextualizado. Mas no momento que ele trabalha com CTS, tu contextualiza, que é o que a gente quer, né? Sim. Fazer, dar significado para o aluno daquilo que a gente trabalha em sala de aula, né? Isso é uma característica fundamental, né? Além, né, de auxiliar a questão da expressão, de ouvir, argumentar. Então, quando se trabalha com CTS, trabalha em grupo, em pesquisa, tem que dialogar, tem que vivenciar, né, ouvir o colega. Né? Então, desde cedo eles já vão aprendendo, né? E isso são ações que a gente espera de um bom cidadão. Com certeza. E aí tu trabalha dentro da sala de aula com uma proposta desta, que já está ensinando a ele ser esse cidadão que a gente deseja, né? Sim. Na prática, na vivência da sala de aula, né? Então, essa proposta, ela traz alguns critérios, né? Então, alguns critérios são muito importantes, como, por exemplo, é diretamente aplicável à vida desse estudante, né?
essa temática, né, que vai ser trabalhada está de acordo com o desenvolvimento cognitivo e a maturidade, né? Porque vai ter debate, vai ter discussões em sala de aula, tudo isso tem que ser bem pensado, né? É um tema local, é global, é importante. Tá na mídia. Tá na mídia, né? Os alunos têm falado, têm trazido isso para a sala de aula. Porque às vezes, né, talvez como tu trabalha assim não acontece contigo, mas às vezes acontece comigo. O aluno traz uma informação fora e às vezes tu, não, só um pouquinho, mas isso não é o que eu planejei para a aula, tá acontecendo, mas vamos voltar aqui pro conteúdo que eu planejei para a aula, né? E aí tu não consegue trazer isso que tá tão latente lá pro aluno, em vez da gente aproveitar isso, né? Momento. Como momento para realmente estudar, para entender essa ciência, a gente não faz, né? Porque ainda a gente está muito agarrado com a questão do conteúdo, né? De vencer o conteúdo, do plano, né? E aí, então, o CTS nos desafia a gente trabalhar o conteúdo, mas de uma maneira amparada, contextualizada, né? Amparada também, porque é um enfoque muito importante. Também ele questiona, né, esse conhecimento vai ser importante fora da sala de aula, né? É de interesse do aluno, então para trabalhar os projetos e toda essa proposta, o critério que eu mais levei em consideração foi interesse, né? Então os dois projetos partiram do interesse dos alunos. Então, o enfoque, né, CTS, ele quando trabalhado de forma contextualizada, ele supera, né, essa concepção de senso comum, né, de ciência, de entender, de atuar, né? Ele distancia um pouquinho daquele embasamento teórico do livro, né, muitas vezes maçante, né? E possibilita a compreensão, né, dos fenômenos, né, daquilo que acontece na realidade dele. Claro. Importante, né, ressaltar para quem nos escuta, a gente fala ciência aqui, né, ciência, tecnologia e sociedade, mas de mostrar que na verdade a ciência não é só as ciências naturais, a biologia, a química, a física, mas a história é uma ciência, a geografia é uma ciência, a matemática, o português, ou seja, o CTS é uma proposta que atende a qualquer componente curricular, seja ele do ensino fundamental, seja ele dos anos iniciais, ou até mesmo da educação infantil, porque a gente vai estar atento, na verdade, à faixa etária que essa criança está, o que ela pode fazer, assim como educar pela pesquisa também, né? O educar pela pesquisa é algo que a gente... Não é só o aluno universitário que vai fazer pesquisa, né? E o CTS também é fazer pesquisa, né? Querendo ou não, a gente vai estar fazendo pesquisa. E agora tu falar um pouquinho dos teus projetos. Como que foi? Isso é bacana, assim, porque a nossa intenção hoje aqui com a Anne, até quando a gente conversou, né, eu falei pra ela, Anne, eu conheço o CTS na teoria, eu não conheço o CTS na prática, eu não cheguei a me aventurar a colocar em prática o CTS. Digo, Anne, eu queria que tu contasse, assim, como que é fazer na prática, porque essa é a nossa intenção, mostrar que existe uma teoria, existe uma história, existe algo que embasa esse CTS, né, os princípios, como a gente já conversou aqui, mas que não é algo inatingível, é algo que realmente a gente pode colocar em prática na nossa sala de aula, assim como tu fez. E aí, então, agora vai contar um pouquinho pra nós como é que foi essa experiência de trazer o CTS para dentro da sala de aula. Então foi muito interessante, né? Eu trabalhei 2 projetos durante a dissertação, né, com 2 temáticas diferentes. A primeira foi a temática Rio Camaquã, e a temática é escolhida pelos alunos. Isso é importante. Eles entram no consenso, né, de uma temática. Uma escolha do aluno, e aí ele já está treinando a sua autonomia, né? Sim. E a partir desse momento começa então a investigação do interesse desses alunos. O que eles querem aprender, né, a partir dessa temática? Quais os assuntos são interessantes? Ok. Então eles se organizam em grupo, né? Eles trabalham em grupo para pesquisar, né?
Estudar. E isso que tu tá falando do grupo é fundamental, porque às vezes a gente diz assim, eles têm que aprender em grupo, eles têm que trabalhar em grupo. Mas trabalhar em grupo dá problema. Porque eles brigam, porque eles não sabem, porque aí eles dividem o trabalho, cada um faz só uma parte, eles não têm. Mas se a gente não se desafiar e não realmente fazer. Claro que os primeiros não vai ser tão legal, mas eles vão aprendendo que realmente, e a gente vai conversando e a gente vai ensinando, né? Se eles não trabalhar em grupo, como é que eles vão aprender a trabalhar em grupo, né? E isso tudo é demorado, né? Isso, de um dia para o outro é um processo demorado, né? A primeira vez pode ser que não dê certo, né? A gente tem que fazer o erro e a tentativa, né? Tem que como tudo na educação, né? Sim. Então, aí a partir da investigação do interesse desses alunos, por que eles escolheram essa temática? Né? O que significa essa temática na vida deles? Né? Quais os assuntos que interessam esses alunos dentro da temática, que no caso aqui é o Rio Camaquã, né? Sim. O que eles gostariam de saber sobre, quais os assuntos a pesquisar, né? O que preocupava esses alunos em relação ao Rio Camaquã. E então, após isso, eles se organizaram em grupos por assuntos, né? Por exemplo, um grupo escolheu saneamento básico. Legal. Outro grupo a história do Rio Camaquã, o outro consumo de água, tipos de água, a fauna e a flora, né? Aí a geografia e a localização, tudo relacionado ao Rio Camaquã. E a partir desse momento, então, vem aquele resgate fundamental, que é investigar os conhecimentos prévios. Legal. O que eles sabem sobre esses assuntos? Porque às vezes a gente não dá esse tempo pro aluno, né? A gente sempre acha que o aluno é tábula rasa, ele não sabe nada daquele assunto, e aí eu vou chegar e vou explicar tudo pra ele, né? E isso é fundamental. E no momento que ele fala o que ele já sabe, ele começa a se sentir até importante, né? A professora tá escutando. Eu falei uma coisa lá que a professora nem sabia. Eu que ensinei a professora, né? E realmente é essa relação, né? Uma relação de troca. E aí ele acaba se sentindo pertencente, né, na sala de aula. Exatamente. Né? Até é importante, né, o conhecimento dele. Isso. E por que não, né, o conhecimento, né, do cotidiano daquela criança. Claro. Né? E a partir disso, levantamentos de questões, né, dentro do grupo. Né? Então, foram várias questões, né, como, por exemplo, quais as causas da poluição do rio? Por que no veraneio muitas vezes o rio não está próprio para o banho? A questão do tratamento da água, né? Os prejuízos, né? A questão da agricultura relacionada à água e outros, né? Que eles levantaram a fim de pesquisar durante o projeto, tentando responder, né? E tentando buscar uma solução para esses problemas. Né? No final eles buscam uma solução. Tem uma prática depois no final. E só voltando ali a questão que tu falou dos conhecimentos prévios, e quando tu falou de senso comum, né? Que o CTS ele vem para tentar também mostrar que existe o senso comum, mas também que existe fazer um contraponto, né, entre a ciência, entre o senso comum. E às vezes no momento em que o aluno expõe os seus conhecimentos prévios, é o momento de dizer, peraí, tem um senso comum aí, tem um conceito que não tá bem legal. E aí é a chance da gente trabalhar até esses erros conceituais que às vezes os alunos têm com eles. E como eles não falam, a gente não fica sabendo e a gente não consegue trabalhar dentro da sala de aula. E a partir disso que a gente vai trabalhar, né, nós, professores, o conhecimento científico para construir o conhecimento escolar. Exatamente. Né? Porque no ensino básico, muitos questionam, né, a questão do conhecimento científico, né, que a gente vê no ensino superior. Porque no ensino básico, o objetivo é construir o conhecimento escolar. Sim. É o cotidiano com o científico. Isso, uma união dos dois. E o projeto ele vai se desenvolvendo, né, as aulas na sala de aula a partir desses assuntos. Ok. Então, quando se fala em tipos de água, né, vai ter um debate ou vai ter uma aula prática sobre isso. Né, todas as aulas direcionadas ao interesse. Ok. Né, a partir aquelas problemáticas que eles levantaram. Sim. Né?
Então aqui eu trago assim uma aula, né, mostrando um pouquinho assim sobre os conceitos que foram trabalhados, né? Porque muitas vezes somos questionados ao trabalhar projetos se realmente nós trabalhamos os conceitos. Mas tu não vai dar aula? Não pergunta, não fala, mas tu nem deu aula, não, só levou os alunos a olhar umas águas lá e observar. Mas infelizmente ainda tem esse preconceito, né? De que se tu não tá no quadro disso, tu não tá. E não é questão de. Não é dar aula, né? Mas é fazer o aluno questionar, fazer o aluno construir o seu conhecimento, né? E a gente acaba trabalhando muito mais, aprofundando muito mais. Então, muitas vezes um conhecimento, por exemplo, trabalhar um nome científico, como foi trabalhado nessa aula aqui, Escherichia coli, né? Já é um conhecimento bem aprofundado a nível de ensino superior, né? Mas daqui a pouco você perguntava, professor, mas o que é esse nome esquisito aí? E aí é chance de tu trazer esse conhecimento bem específico. Eles não precisam saber o nome científico, mas eles precisam entender a importância dessa bactéria e o que ela causa nessa água, né? Então, nessa aula que era sobre poluição hídrica, né? A qualidade da água, né? Então, eles tiveram uma aula dialógica, né? Discutimos sobre os documentos, né, nos sites da FEPAM, do CONAMA, no plano ambiental do município, né, quais os documentos que são importantes, né, que aí trabalha todas aquelas questões do direito cidadão, né, da lei, o que está por trás disso. Também trabalhamos análise e verificação do pH na aula prática, né, porque não ir para o laboratório. O que é um meio ácido, um meio básico, né? O que é isso no nosso cotidiano, né? A questão dos seres vivos na natureza, a temperatura, né? Então acaba até aprofundando demais os conhecimentos. E aí eu acho incrível isso, porque todos esses conhecimentos específicos que tu falou, pH, bactéria, temperatura, né, análise né, base, ácido, se tu trabalhasse esses conteúdos de uma maneira estanque, não seria tão significativo quanto dentro desse contexto todo do Rio Camaquã. É isso, porque igual, acho que é interessante ressaltar aqui que trabalhar com CTS vai trabalhar os conteúdos, aqueles que estão lá no teu plano, mas de uma maneira a atender o assunto aqui, que no caso era Rio Camaquã, e tornando isso significativo. Aí o aluno vai entender, isso é importante. E essa questão da FEPAM mesmo, desses documentos, às vezes a gente não fala disso na sala de aula. E é isso que às vezes impacta diretamente a vida do aluno, né? Dependendo dele saber que para fazer qualquer coisa no Rio tem que ter um licenciamento. O que a FEPAM faz, na verdade? Porque às vezes eles ouvem falar, mas eles na não mídia, sabem, né? E não sabem o que é. Então, aí traz de volta aquilo que o CTS coloca, né? Esse conhecimento vai servir para ele fora da sala de aula, é importante para ele. Aí vai ser, né? Então, a aula, né, tudo isso tem que estar relacionado com a proposta. Exatamente. Né? Então, a gente não pode se distanciar muito, assim, dessa proposta. E trabalhando, assim, esses conceitos, né, de forma contextualizada, vai deixar de ser aquele conteúdo difícil de biologia, de química, né, que eles, às vezes, ficam com um pouco de receio, né? E assim, conforme vai vindo as dúvidas, a gente vai trabalhando aquilo e vai tirando as dúvidas, e isso vai se tornando uma coisa. Tá tudo amarradinho, né? Sim. Não é uma coisa, não são coisas soltas, mas tudo tá contextualizado, né? Sim. E quando foi trabalhado esse projeto, foi na disciplina de Química, né? E teve um questionamento, né? Será que os elementos, a tabela periódica está sendo trabalhada? Né? E não estava? Então, o que eu fiz, né, junto com os alunos para responder esse questionamento? Eu entreguei uma tabela em branco, né? E a partir das nossas aulas, nós fomos construindo a tabela, né? Com todos aqueles elementos que nós falamos. E eles ficaram questionando assim, professora, nossa, nós enchemos, né? Preenchemos toda a tabela, né? Porque tudo foi falado. Sim, né? Sim. Se tornou significativo. Com certeza.
E o segundo projeto, com outra turma, né, no outro ano, foi sobre agricultura. Que também um tema escolhido por eles. Né? Eram alunos que estudavam aqui nessa escola, né, que foram para a cidade, e a maioria morava aqui, né, e foi em consenso, né, a agricultura. Então, nesse projeto eu já fiz algo diferente. Eu comecei pela produção do texto Quem Sou. Ah, que legal. Né? Então, aí eles contaram um pouco da história deles, né? E esse foi um processo fundamental, né? O que eu acho assim que sempre dá certo no projeto, né? A gente tem as tentativas, nem tudo é erro, né? Sim. Porque no primeiro eu não conhecia muitos alunos. E no segundo, a partir desse texto, desse conhecimento do aluno, isso foi um diferencial no projeto. Que bacana. Né? Conhecer os alunos. E até eles se valorizar, né? Porque às vezes existe um preconceito, porque é rural, porque tu é do campo, porque tu é agricultor, tu é menos, porque para agricultor não precisa estudar, não precisa ter conhecimento. E aí no momento que ele se coloca, né? Ele também se valoriza, né? Ele tem que refletir, ele tem que pensar, não, mas eu sou importante, né? E o que tu tá falando, né? Isso fez diferença na tua segunda experiência nessa proposta da CTS. O desenvolvimento, né? O projeto foi bem mais aceito. Que bacana. Né? Eles tiveram todo um entendimento bem diferente do primeiro. Então, a mesma coisa também foi levantada, né, a questão do interesse, né? Por que escolheram esse assunto, né? Quais os assuntos eles gostariam, né, de pesquisar dentro da grande temática agricultura. Né? A investigação dos conhecimentos prévios. Né? Então, só que em função de ser essa temática, acabou que esse projeto ele deu oportunidade assim para os alunos falarem mais sobre o cotidiano. Porque era uma coisa que eles dominavam mais. Então, a agricultura mesmo vem da vivência familiar. Né? Então, tinha um dos grupos que era a vida rural. Legal. Que eles entrevistaram as pessoas que viviam perto da casa deles, né? Então foi bem mais vivenciado esse segundo projeto. E isso é bacana, né? A pesquisa ela não tá só no livro, ela não tá só na internet, ela também tá com as pessoas da comunidade que nos rodeiam. E a partir dali eu vou montar minha pesquisa a partir das entrevistas que eu fiz com os meus vizinhos. Eu vou fazer uma construção, vou fazer uma escrita, eu vou fazer uma interpretação dessas entrevistas, né? Eu vou construir a partir de algo que está super acessível a mim, né? Então, às vezes a gente acha que tem que ter coisas mirabolantes, e não é. É uma coisa simples. É uma entrevista com o vizinho e eu já tenho ali recursos para E assim trabalhar. Ele trabalha a autonomia, né? Ele vai buscar, ele vai preparar, eles vão ter que se organizar, né? Para fazer uma atividade fora da sala de aula, né? Sim. Porque acaba que o CTS ele vai além da sala de aula. Com certeza. Ele precisa daquele momento para o aluno ir em busca, né? Bom, depois da organização, né, dos grupos, os assuntos dentro dessa temática, eles escolheram o plantio com uso e sem uso de agrotóxicos, tecnologia agrícola, fertilizantes e venenos e a vida rural. Então, eles que escolheram. A primeira atividade que eles fizeram foi a produção do texto, né, falando o que era a vida rural, o que era a tecnologia agrícola, né, qual a concepção deles, né, disso. E aí a gente vê aqui um texto, né, pequenininho, né, mas com conhecimento deles. Sabe que, de novo, a questão da escrita, né? A gente sabe, porque às vezes o que acontece na escola? Às vezes na escola o aluno... mas meu aluno escreve um monte de coisa, mas às vezes ele não escreve, na verdade ele copia.
Ele copia uma resposta do livro para te dar, e aí a gente considera aquilo como certo, porque a tua pergunta era aquilo, ele respondeu, mas não existe uma construção de realmente escrita desse aluno, né? E aqui, interessante isso que tu falou, é pequeno, mas é uma escrita dele. Claro que um aluno que passou todo o ensino fundamental tendo poucas experiências de realmente elaboração própria, e ele chegar no ensino médio e a gente querer que ele faça um texto lindo, maravilhoso, poxa, a gente não está levando em consideração a realidade desse aluno. É óbvio que num primeiro momento a escrita realmente vai ser uma escrita simples. Sim. Mas a gente não pode parar por aí. A gente vai além, vai dando outras oportunidades para ele escrever, mas sempre cobrando uma produção dele mesmo e não apenas uma cópia, né? E aqui é bem interessante que eles fizeram esse primeiro texto e a partir daí foram feitas pesquisas, debates, as aulas, né? Tudo relacionando esses assuntos, e eles tiveram um tempo para reelaborar esse texto. Ah, que legal. Né? Então, depois que eles fizeram vários questionamentos, levantamentos de problemas, né? Entrevistas e experimentos, e pesquisa aqui, exercícios também, a partir de textos, né? Levei textos, eles discutiram, fizeram um fórum, né? sobre o uso dos agrotóxicos. Aquele debate, tipo o debate, julgamento. Um julgamento, né? Sobre os benefícios e malefícios, né? Aí tinha um grupo defendendo, e né? Para trabalhar essa questão, né? Da opinião. E isso é uma coisa que o CTS defende muito, né? Trazer esse tipo de metodologia para dentro da proposta CTS, trabalhar com esses julgamentos, né? Porque isso é tudo aquilo que a gente já falou. Isso vai criar autonomia no aluno, ele vai ter que elaborar o seu próprio argumento para defender ou acusar aquele tema que está ali, né? Então desenvolve várias habilidades no aluno trazer essa proposta para dentro da sala de aula, né? E aí após, né, em torno de 1 mês e meio, mais ou menos, né, eles já reelaboraram aquele pequeno texto, né, que era uma meia página, agora já é uma lauda e meia, né, então já foi, né, e aí isso e dessa maneira aí entra um pouco nessa questão da avaliação, aí tu consegue avaliar o aluno no processo, né? Tu consegue visualizar o processo de crescimento do aluno, né? E isso foi o que tu investigou um pouco também na tua dissertação, né? Essa evolução que eles tiveram dentro da proposta. Muito legal. E esse texto, por enquanto, é em grupo. Sim. Então eles escreveram o primeiro texto, né? Agora escreveram o segundo, né? Elaborando. Depois teve autoavaliação, então o que precisava melhorar no projeto, né? Esse feedback ele é muito importante para o professor, né? O que poderia melhorar, o que não está legal, né? O que eles gostariam de... Eles participam também da metodologia da sala de aula. Sim. Né? Que tipos de aula, de metodologia... O que funcionou mais, o que foi mais significativo dentro de todas aquelas atividades que foram feitas durante o processo, né? E aqui, ao final do projeto, já é um texto individual, né? Que aí nós temos já 2 laudas e meia. Foi crescendo, foi individual, né? É crescente, né? Eles começaram a escrever em grupo. E depois, esse já é um texto individual sobre o assunto pesquisado, bem né? Legal, bem colocando legal. A opinião, a construção de argumentos, a pesquisar e não copiar, né? Aquela opinião, né? Então, o tempo todo eu trabalho isso, a questão do plágio, da importância do autor, que é utilizar a ideia, mas mencionar o autor. E isso já no ensino médio é bem interessante. Claro. E outras atividades foram, né, foram dada abertura para poesia, né, para música, né, como todas as habilidades, né, todos os tipos de aprendizagem. Porque eles acabaram construindo o projeto. Ah, que legal. Né? Então foi a agricultura nosso meio rural. Então isso pertencia tanto a eles que eles acabaram indo além. Eles estavam empoderados daquele assunto, né? Acabaram indo além. E aí eles escreveram, né, o projeto com introdução, com metodologia, né? E
fizeram um banner para apresentar na mostra. Legal. E essa questão da culminância que a gente chama, né? Isso como... Porque imagina, todo esse trabalho lindo, maravilhoso, e ficar só dentro da sala de aula, né? A gente tem que levar, a gente tem que... Nem que seja para apresentar para a turma do lado, né? Nem que seja para apresentar para aquela escola ali, né? E aí quando tu consegue ainda levar para outro lugar, isso eu acho que valoriza tanto. Poxa, toda a produção dele é valorizada e isso incentiva, isso nos motiva, não é? E para eles chegarem a esse momento, eles tiveram toda um trabalho, né, da expressão, da oralidade. Nós tivemos vários seminários em sala de aula para discutir, para habilitar eles a chegar nesse momento, eles estar seguros, estar preparados, né? Eu acho que isso que tu tá falando é muito bacana, porque às vezes a gente vamos trabalhar a oralidade, mas aí quer que o aluno apresente só uma vez. Não tem como, né? A gente tem que... É que nem a questão da escrita aqui que tu propôs, né? Foi uma escrita inicial, uma escrita durante o desenvolvimento, para depois a gente chegar numa... A gente não pode avaliar só a inicial, né? É o processo, né? É um processo. Bem bacana. Então, focando, né, nessa questão da contextualização, da interdisciplinaridade, né? Eu pude observar, né, esse protagonismo do aluno, né, a autonomia, né, e teve um fato bem interessante que no outro ano eu não era professora deles no seminário e eles estavam apresentando outro projeto, mas me chamaram para dizer o quanto eles estavam seguros. Porque eles tiveram toda uma preparação. E o quanto foi fácil fazer um projeto. Mas claro. Né? Então, eu pude acompanhar esse crescimento deles. Né? Isso foi muito interessante. E o trabalho esse com a leitura, com a pesquisa, com a escrita, né? Tudo isso foi muito positivo. Né? Eles puderam divulgar na escola, né, os conhecimentos. Então, assim, fantástico, né, essas experiências que tu trouxe aqui para nós, né? A gente vê que realmente o CTS é uma saída para essa educação que às vezes a gente vê que ainda é tão tradicional, que ainda é tão copista, ainda vê o aluno como passivo, né, dentro da sala de aula, e o CTS ele vem exatamente propor o inverso, né? É a parceria do aluno com o professor, é o protagonismo do aluno e aquele velho ditado, né? A gente aprende fazendo. E às vezes na escola isso não tem muito espaço para isso, né? A gente estuda para ter uma nota e deu. E aqui não, o CTS ele consegue contextualizar, ele consegue trazer a realidade do aluno, ele consegue valorizar o aluno, né? Ele consegue fazer com que essa relação professor-aluno seja diferente, né? Que o aluno vê no professor alguém que está ali disposto a ajudar, que valoriza o que ele já sabe e que juntos vão aprendendo, né? Acho que... E a gente aprende muito com eles. Com certeza. Acho que torna aquela máxima de Paulo Freire, enquanto eu ensino, eu aprendo, enquanto eu aprendo, eu ensino, né? Verdadeira. O CTS torna isso verdadeiro, não é uma coisa só lá bonita no livro, uma frase bonita de livro, mas é realmente algo que se torna realidade no momento em que a gente se joga nessa proposta do CTS, né? Sim, faz a gente repensar nossa prática, né? E a educação como um todo, né? O nosso fazer pedagógico, né? A nossa ação dentro da sala de aula, acho que a nossa intenção aqui era realmente assim, ó, despertar em vocês a visão de que é possível fazer diferente, né? A gente consegue, é possível, e se a gente tem uma proposta que nos embasa, isso é muito bacana, porque, de novo, né, não existe receita pronta, mas existe uma linha a se seguir, tem que ter organização, não é uma coisa jogada, né? A gente trabalha os conhecimentos iguais, só que de uma maneira realmente significativa, que o aluno realmente aprende e que depois ele vem dizer: professora, foi tão fácil apresentar de novo o outro, né? Sim, é gratificante. Com certeza. Queremos agradecer a disponibilidade da Anne e da Annelise estar aqui com a gente. Espero que você tenha gostado, espero que
seja significativo para ti tudo isso que a gente conversou, e a gente te convida a deixar comentários, a curtir, a compartilhar esse vídeo e a contar as suas experiências, o que você aprendeu, o que foi possível aprender com esse vídeo e de alguma experiência bacana aí que tu teve também na tua sala de aula. Certo, pessoal? Muito obrigada pela participação de vocês nesse nosso seminário, e a intenção é sempre querer contribuir com os professores da nossa educação brasileira. Um abraço e até breve.